E aí, pessoal, bom dia para vocês. Tá todo mundo aqui já posicionado. Primeiro, agradecer o tempo de vocês que estão aqui presentes aqui nessa palestra. Vai ser um bate-papo interessante, gostoso para a gente falar sobre autenticidade. Agradecer o Cadinho, nosso TEDx também que vai estar presente no TEDx lá dia 25. Parabéns pela sua palestra, para a gente falar de produtividade, né? Produtividade não precisa ter neura, né? Acho que você pode ser produtivo sem precisar de um burnout, né? Ótimo. Pessoal, eu vou dar um início agora para a gente começar a bater esse papo. O pessoal falou aqui que eu tenho 45 minutos, é muito tempo, dá para falar muito. Eu queria perguntar primeiramente para a gente iniciar, o que para vocês seria autenticidade? Para a gente já iniciar. Alguém se arrisca? O que é autenticidade, Ana? Eu acho que a autenticidade é você ser coerente. É você falar o que você pensa, pensar o que você sente e sentir o que você é. Pra mim também a autenticidade, por você ser coerente, tem a ver com felicidade. Pra mim, você não é feliz se você não é coerente. A partir do momento que você não é coerente, você não é autêntico. Obrigado, Ana. Olha, não, excelente. Rafael? Eu acho que ser autêntico é você ser você mesmo. Vamos lá ver o governo é careca, ele entendeu? Isso é ser autêntico, entendeu? Cara, pois é, inclusive eu tava com boné, falando, não, vou de careca mesmo, né? Você é autêntico. Autêntico, né? Tô até descalço aqui, gente, pra aproveitar, tá? Pra quem não sabe, no TED tem o palco lá do TED, que é esse palco vermelho onde as pessoas só podem andar nesse círculo, tá? Então, por isso que hoje eu vou tentar manter aqui o círculo. A gente vai simular um pouco uma versão do TEDx para vocês. E aí, dentro dessa ideia da autenticidade, hoje eu vou falar para vocês sobre empresas autênticas, porque as empresas autênticas, elas criam valor de verdade. Então, eu vou explorar um pouco esse tema, tá? A gente vai fazer esse bate-papo, essa interação. O objetivo é que a gente sair melhor do que a gente entrou aqui hoje, tá bom? Então, para dar sequência, eu queria falar um pouquinho mais do conceito da autenticidade, que muitas pessoas não exploram, e agradeço a Ana, o Rafael, porque a autenticidade tem um pouco, sim, dessa questão de origem, de clareza do que você é, tem muito de autoconhecimento do que você se construiu, e esse quem é você é muito importante para a autenticidade, porque a gente sabe que o mundo hoje, a gente vive num mundo que pressiona a gente para ser outra coisa, né? Pressiona para a gente ser viciado em rede social, em dopamina, né? Então a gente tem muitas linhas de pensamento dessa questão da autenticidade, mas a autenticidade é você se manter como você é, sem essa pressão do mundo. E a gente tem essa questão da origem, que é muito importante, você entender quem é você, e muitas vezes, inclusive tem um autor famoso que é o Deepak Chopra, que ele fala, né? O melhor guru é o silêncio. Às vezes você precisa se ouvir para entender quem é você, às vezes suas demandas, seus desafios. A gente tem a questão de expressão, que é a questão da comunicação, né? Que a comunicação ela vem do cérebro límbico, é das emoções. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar o que a gente pensa, muito por conta das nossas emoções. Então tem relação com a expressão. E por fim, a percepção, como que você reconecta com o mundo, como que você consegue ser genuíno, confiável. A gente vai explorar um pouco esse assunto aqui, vou trazer alguns palestrantes do TED também, vou falar do Simon, vou falar de alguns autores, para trazer uma coisa mais prática aqui pra gente. E aí, existem empresas muito forte, muito vermelho, tá muito forte, muito branco. Gente, desculpa, porque quem fez minha apresentação foi inteligência artificial, tá? Por isso que eu tô usando óculos aqui para dar uma quebrada. Mas só para falar, vou até voltar para ficar mais confortável. Para voltar, as empresas autênticas, existe uma relação direta entre pessoas autênticas e empresas autênticas. O que é feito uma empresa, gente? Empresa é feita de pessoas, não é? Então as pessoas criam cultura. As empresas são feitas de pessoas, são feitas de cultura, são feitas de inconscientes coletivos. Então são feitas de autenticidade. Então, se a empresa tem pessoas autênticas, logicamente a reputação das empresas estão baseadas nas pessoas. Então, isso aqui é só alguns exemplos dessas empresas. Então, o Boticário, Patagônia, a gente tem empresas autênticas que trabalham essa questão da cultura das pessoas. E a ideia aqui não é centrar
na empresa, mas nas pessoas. São as pessoas que fazem as empresas serem autênticas. São as pessoas, não importa qual o tipo de projeto, qual o tipo de empresa. E aí, o que gera isso para negócio, né? Vamos falar assim, tá, mas se eu for uma empresa autêntica, eu vou ter mais lucro, eu vou crescer mais, porque isso é importante no mundo que a gente vive. Você não pode perder sua autenticidade, mas você também não pode perder como que você comunica com seus clientes, porque senão você perde sentido. A empresa, ela precisa de sentido. E aí, a empresa autêntica, ela traz mais confiança. São empresas mais confiáveis, igual eu citei ali, Natura, Boticário, Patagônia, são empresas, Microsoft, são empresas que automaticamente, quando você escuta, você sente um pouco de reputação. Você automaticamente na sua mente, quando eu falo assim, qual é o seu nome? Monique, quando você pensa Microsoft, o que você pensa? Literalmente, excelência. Grandeza, estabilidade. Grandeza, isso. Aí, exatamente. Outra empresa, Boticário. Boticário, o que você pensa, Ana? Boticário. É uma empresa de cosméticos. Então, ou seja, existe uma comunicação inconsciente ali. Autoridade, tá vendo? E aí, autenticidade, gente, cria uma conexão emocional. E as emoções são a chave. Eu vou falar daqui a pouco aqui, vou trazer o Golden Circle do Simon Sinek, e vocês vão ver que tem muita relação autenticidade com as emoções. Então, o que a gente sente, hoje a gente vê nas redes sociais, né, muitos cancelamentos, muita gente usando conteúdo, porque é para gerar emoção. A raiva, as emoções, elas vendem. Quando você faz a pessoa sentir aquilo ali, seja a raiva, seja uma emoção positiva, porque até na neurociência, no neuromarketing, o marketing tem essa associação. E aí, o valor real tá no produto exatamente disso, quando você consegue trazer emoção. Mas como que a gente faz isso na nossa empresa? Quem aqui já ouviu falar desse moço aqui, que é o Simon? Todo mundo? Simon Sinek? Conhecem? Então, o Simon é um dos TEDs mais vistos. Eu não trouxe ele aqui hoje por conta de uma questão de tecnologia, né, que a gente não pode confiar tanto nela. E o Golden Circle é uma ferramenta que a bola de ouro, né, que é o conceito que o Simon criou, que é um grande referência hoje no mundo global de negócios, autor de vários livros, Comece pelo Porquê, Encontre pelo Porquê, que ele usa um conceito de porquê, como e o quê. As empresas, foi feita uma pesquisa com alguns empreendedores e foi definido que o porquê, quando você consegue definir o porquê da sua empresa, por que você faz, por que você existe, você precisa ter um motivo. Ninguém vive aqui nesse mundo sem um motivo, sem um propósito, sem uma identidade. Você é uma identidade. E aí o porquê tem a ver com propósito, com crença. Hoje minha mãe tá aqui, minha irmã, meu cunhado, tem uma turma, meu irmão também, tá todo mundo aqui vendo minha palestra, porque um pouco do que você é a identidade que você construiu. O seu porquê, para você entender quem você é, você tem que mergulhar um pouco no que você foi construído, para entender o seu propósito, para entender o que você faz. E aí quando a gente entra na empresa, não é muito diferente. Se a empresa não tem um propósito, se a empresa não tem um motivo para entregar para a sociedade, mesmo que seja o lucro e o benefício para a comunidade, não funciona, gente. A empresa quebra, assim como a gente também não evolui, não anda. E aí o Simon, isso aqui eu só trouxe para vocês o conceito do comece pelo porquê. O comece pelo porquê é um conceito que ele criou do livro do Simon, que é o livro Comece pelo Porquê. Inclusive tem um livro dele maravilhoso que chama Encontre o Seu Porquê. Ele entendeu que a empresa, quando você mergulha um pouco, você vê autenticidade, você vê algo muito mais profundo. Então, essa questão do comece pelo porquê, as empresas que conseguem comunicar isso de uma forma poderosa são aquelas que têm autenticidade. Quando a gente fala aqui, Harley Davidson, quando a gente fala Apple, todo mundo aqui vai imaginar uma situação, todo mundo vai pensar alguma coisa. Por quê? Porque eles têm um porquê muito claro, eles têm uma profundidade no conceito deles. E aí, coisa prática, como que eu defino o meu porquê dentro da minha empresa? Comece por essa pergunta aqui, ó. Por que sua empresa existe? Todo mundo aqui que tem empresa pode até aplicar assim, por que eu existo? Você pode trazer para você, por que você existe? Por que sua empresa existe?
Isso tudo tem uma relação direta de como você vai lidar com a sociedade. Então você precisa saber por que eu existo. E aí você pode perguntar para sua empresa e pode perguntar para você. Empresas são feitas por pessoas. Cada vez mais, gente, com a inteligência artificial chegando, nós vamos ter que olhar para a gente cada vez mais. Então essa questão do pessoal, ela vai fazer a diferença. Porque a inteligência artificial ela vai aprender várias coisas, mas que vai ter que ter um ser humano por trás, ensinando, aprendendo. E aí, você pode estruturar o que torna único. Comece o como. Como você faz? O que você faz? Você faz hoje uma coisa única? Pensa assim, uma coisa única. Você faz uma coisa única? Não faz. Então, encontra. Olha para você muitas vezes, a sua empresa, ela precisa que você olhe de novo para o que você é. A gente cansou de ver empresas com histórias lindas de sucesso, e aquelas empresas também que tiveram herança do processo, porque tem relação direta com o como. E aí, Ô, Rafael. Rafael, batendo papo aí, Rafael e Fernando. Inclusive, Fernando é um dos palestrantes do TED, viu, gente? Uma pergunta, por que você tá sem sapato? Porque eu tô confortável assim. Entendeu? Porque eu sou diferente, pra chamar a atenção sua, pra você fazer essa pergunta. E por que eu tô com óculos vermelho? Mesma coisa, pra chamar a atenção. Porque a gente tem, inclusive a Mariana, uma das palestrantes aqui, a Mariana, fez uma palestra sobre imagem. Gente, imagem conta. Inclusive, né, eu sou careca, todo mundo viu. Eu tirei o boné. Mas é porque a imagem é importante. Tudo comunica, de certa forma, inconsciente. Então, vocês da empresa, vocês precisam entender o como é importante, o que vocês fazem. O que o meu serviço faz? Kênia, o que você faz? Eu? Sou empreendedora. E trabalha com a longevidade, com a atividade física, não é? O que você faz? Aí, como que você faz? Eu faço com treinamento online, consultoria online, eu tenho um site, eu dou mentoria. E aí, por que você faz? Por quê? Porque você tem um propósito, não é? Então, é isso. Assim, a palavra propósito tá meio batida, tá meio chata, tá meio banalizada, mas eu entendo que o propósito ele muda conforme a vida vai passando. Mas o propósito tem relação com o seu porquê. Quando você olha para dentro e faz, por exemplo, eu trabalho com inovação há muito tempo. Acabou que eu não me apresentei aqui, mas depois eu vou falar um pouquinho dos negócios que eu estou envolvido. Mas eu sempre trabalhei com inovação, porque desde novo, dentro da minha família, eu sempre tive essa questão de buscar uma solução de inclusão para todo mundo da minha casa, por exemplo. Então, tudo tem uma relação ali inconsciente que às vezes a gente não olha. E aí, por que isso funciona, gente? Porque as pessoas não compram as pessoas não compram produto, elas compram o que você é. Hoje em dia eu tava vendo, a gente tava conversando aqui, como é que chama aquela menina da Pink? Virgínia. A Virgínia vendeu não sei quantos milhões na Pink sem ter feito nenhum produto, fez tudo por conexões com produtos da China. Ela não precisou fazer nada, ela fez um teste só naquilo ali, porque as pessoas querem comprar o que ela é. Então existe sim não é o que você faz, e sim aquela profundidade sua. Então as pessoas, elas não compram o que você faz, elas compram o que você é. E por isso que o mercado de influenciador cresce tanto, porque as pessoas querem comprar as pessoas, não querem as marcas. Eu não quero usar um tênis Adidas, eu não quero usar tá aqui algumas marcas igual Harley Davidson, Apple. Você compra porque você quer usar. É status, né, gente? Se eu abro a Apple aqui, ó, meu celular é Apple, muitas vezes vai gerar impressões para as pessoas que estão aqui na frente. Ou então, se eu chegasse aqui de Harley Davidson, também ia ter esse impacto. Como vocês me viram aqui, tem esse TED aqui para eu andar, esse círculo aqui, óculos vermelho, descalço, careca. Então, isso tudo traz mensagem para cá. E aí as marcas autênticas, elas alinham discurso, processo e entregas, tá? Isso tudo tá interligado. Elas compram porque você faz. Você precisa entender que o que você comunica inconsciente diz muito sobre você. E muitas vezes você precisa sim entender o que você vem comunicando. E aí, gente, eu vou entrar na segunda parte da palestra, que tem relação direta ao seguinte, tá, mas o que autenticidade tem a ver com inovação? Muito. Porque hoje o mundo exige inovação. Hoje, boa parte das empresas, 50% das empresas do Fortune 500 não existem mais.
Isso é um absurdo. Por quê? Acabou as empresas, porque muito da inovação vem acontecendo no nosso mundo, porque as empresas elas estão lutando para não perder relevância. A relevância ela está diretamente interligada com a autenticidade, vocês vão ver aqui. Outra coisa, e aí uma pergunta para cada um que tem uma empresa aqui, né? O que você e sua empresa estão fazendo para não se tornarem irrelevantes? O que vocês estão fazendo? E aí eu vou falar um pouquinho aqui de empresas que perderam essa irrelevância. Muitas vezes por perder um pouco da autenticidade lá atrás. Porque vai crescendo a empresa, vai aumentando a cultura, vai aumentando as pessoas, vai chegando gente nova, e aí não se alinha a cultura, não se faz um onboard corretamente do que precisa, do que quer. Muitas vezes a empresa nasce com o eu empresa, e aí vai se perdendo durante o processo, porque são pessoas. Como é que eu vou passar uma mensagem para uma pessoa e fica um telefone sem mudo, né? Telefone mudo, a gente vai falando, e de repente, quantas vezes a gente já viu dentro das empresas a comunicação falhar? Muitas vezes a comunicação, às vezes por uma pessoa ser diferente da outra, muitas vezes por uma pessoa ter vivências diferentes, histórias diferentes, e aí eu sempre gosto, hoje a gente está vivendo, infelizmente, essa bipolaridade, né, vamos dizer assim, dualidade, mas a gente deixa de ouvir quem pensa diferente da gente, e a gente precisa recuperar isso, ouvir quem pensa diferente, porque às vezes a pessoa vai te ensinar algo muito valioso, porque às vezes a pessoa tem, e aí a gente se afasta, mas na verdade a gente precisa se aproximar, e aí dentro desse processo até brinco, né, esse aqui não sou eu, viu gente, isso aqui é uma versão que a IA fez. Esse aqui, assim, eu não sei que tem essa galera dessa época, mas da época do Orkut, né? Eu sou da época do Orkut, tinha um monte de comunidade, aquela comunidade, se eu morrer, minha mãe me mata, ou eu não cago fora de casa, né? Tem vários, por quê? Existe uma ideia, o Orkut não existe mais. Ele acabou, ele perdeu da irrelevância. E olha que interessante, a gente continua se comportando de certa forma desse momento. O Facebook, quando veio depois do Orkut, e agora veio o Instagram, agora já veio o TikTok, então a gente existe toda uma questão de comunicação sendo feita. Empresas que perderam, gente, relevância. Kodak, tirar foto, aquelas fotos impressas, todo mundo amava. A Kodak tinha mais de 90% da renda dela feito por foto. Ela acabou, e ela teve dentro dela uma empresa que foi inventada digitalmente, e acabou, porque eles não viram que aquela cultura, que aquela inovação, que aquela autenticidade individual poderia ser a nova autenticidade da empresa, porque a ideia é a mesma, mas o propósito se perdeu durante o caminho, a autenticidade foi se perdendo, porque, como e o que, eles precisam ser constantemente definidos e repensados. A gente tem um exemplo do BlackBerry. Quem assistiu o filme, gente, ninguém imaginou que era teclar. Hoje ninguém imagina como é que era ligar naquele telefone que você ligava, ligava o telefone. Às vezes tinha gente que usava cadeado. Tem altas histórias disso. E hoje a gente usa o celular, a gente consegue ligar para qualquer pessoa do mundo. Você se conecta com qualquer pessoa. ICQ, MSN. Então, todas essas empresas, o que elas têm em comum que elas perderam a autenticidade, porque o fundador às vezes entrou em outros caminhos, ele esqueceu o que fez ele chegar até ali. Isso acontece muito no mundo da inovação. Orkut, Yahoo, a gente tem também Blockbuster, que é a questão do VHS, fita, alugar fita. Essa empresa aqui, ó, ninguém conhece, mas essa empresa aqui alugava fita, a gente vendia fita, rebobinava toda sexta, entregava. Hoje a gente entra na Netflix, tem todo esse acesso, acabou. Por quê? Porque elas perderam relevância, elas perderam autenticidade, porque muitas vezes vai juntando gente até o ponto que se perde a autenticidade lá do fundador. Que talvez ele parou de passar essa mensagem, essa comunicação, esse porquê existe, gente. E aí muitas empresas estão olhando para isso agora. Nossa, isso tá ruim, né? Tá vermelho aqui, mas é o iFood, tá, gente? O iFood aí já é um exemplo positivo, que tem uma inovação incremental e tem integração digital. Hoje, como imagina não ter o iFood? Como é que era a vida e o mundo antes do iFood? Por quê? Porque mudou totalmente o mercado. É uma coisa disruptiva. A gente não consegue imaginar como é que era a nossa vida antes do celular, do smartphone, do iFood. E agora, Airbnb. Hoje, muitas pessoas não querem mais hotel, querem a experiência de ir para uma casa, conhecer pessoas.
E isso é muito interessante, porque realmente é muito diferente. E o modelo é disruptivo. Disruptivo é um conceito de inovação que rompe o que a gente imaginava. A gente não consegue nem imaginar como é que era antigamente. E aí tem o caso do TED, que é o no qual eu estou falando aqui hoje, que o TED nasceu em 1984 como um evento fechado, exclusivo, e aí em 2009 foi uma virada do TED, que eles entenderam que a comunicação, a mensagem para o pessoal do TED não pode mais ficar preso. Não pode mais ficar só num lugar apenas, é necessário abrir. Foi exatamente no momento que a internet veio, a tecnologia veio, e aí houve uma abertura, e hoje a gente tem alguns números de 35 mil eventos, 170 países, e 7 Lagoas vai ter pela primeira vez na história o evento TEDx, dia 25 de outubro. Nunca aconteceu na nossa cidade, é a primeira vez, e a ideia é a gente trazer pessoas para a gente continuar esse diálogo, para que a gente possa desenvolver a nossa cidade. E o conceito deles, inovação aberta, escalável, cada vez mais comunidade. Tudo é comunidade. É a comunidade do CrossFit. Tem um exemplo excelente. CrossFit é o maior exemplo de comunidade. Você entra, quando você vê, você tá bebendo suco com a galera, tá indo com a galera. Por quê? Porque a atividade física tem isso. E cada vez mais esse conceito da comunidade tá sendo mais vivo, mais interessante e importante. Nubank também é um exemplo excelente de inovação, de disrupção bancária. Então as coisas estão mudando porque mais pessoas estão chegando, estão trazendo um pouco de outras formas de ver o mundo, outras formas de autenticidade, e acaba que muda a inovação. Magalu também, que é um tipo de omnichannel, né? Vende em todo lugar, Mercado Livre. A gente tem vários exemplos de inovação que estão chegando, que melhoraram a nossa vida, que deixaram a nossa vida melhor, usando exatamente esse conceito de autenticidade, inovação. E aí, o Airbnb, que eu já falei, mas é sempre bom lembrar. E aí, o que eu queria que... Quantos minutos que eu tenho? 30 minutos. 30 minutos ainda? Que coisa boa, gente, é porque eu treinei pro TED, tá? Que TED é 15 minutos. Hã? Não, eu vou falar bastante ainda, tem algumas coisas aqui, mas só para vocês entenderem o raciocínio, a empresa, ela precisa... Porque o cliente mudou, gente. O cliente mudou, as pessoas mudaram. Hoje, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem WhatsApp, sem iFood, sem Airbnb, sem Uber, né? Por quê? Porque as tecnologias, elas vieram para chegar e essa inovação, ela está relacionada com a autenticidade. E aí, quando a gente vê aqui, o mercado mudou e vai mudar de novo, a inteligência artificial está aí, Bitcoin, o blockchain. Então são coisas que a gente precisa preparar, porque tem essa relação, a autenticidade, ela vai chegando cada vez mais com outras pessoas. Então a concorrência também mudou dentro desse processo, então é necessário que a gente mude essa questão, entenda melhor sobre autenticidade e inovação. E qual que é a relação das duas? Antes de eu entrar nessa relação, eu queria falar para vocês que existe os, entre aspas, genes da inovação. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais inovadora, você pode, e inclusive baseado nos estudos de Harvard, tá, gente? A associação de ideias, é muito importante que você consiga associar ideias. Por exemplo, vou pegar uma revista da Marie Claire, da Quatro Rodas e falar o que tem em comum. É a única habilidade que ela exige um pouquinho mais de esforço para você treinar. Todo mundo pode ser inovador, todo mundo pode trazer à tona a autenticidade e a inovação, desde que pense nesse processo. Questionamento, gente. A gente parou de questionar as coisas. A gente precisa questionar por que é do jeito que é, por que está sendo feito assim. A famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não pode, a gente precisa questionar muitas coisas, porque é questionando que a gente entende o que é de fato melhor para as outras pessoas. Observação. Também a gente parou de observar. Recentemente eu fui no evento e o Marcelo Tasso falou o seguinte: a gente perdeu momentos de selfie. Que é o quê? Momento seu. Hoje em dia você vai no banheiro, tá no celular. Vai não sei o que, tá no celular. Né? Aí tem as pessoas, tem um tempo, então a gente parou de ter o tempo nosso. Você se ouvir e fala, caraca, pô, da hora, né? Então isso é importante. E experimentação, a gente parou, né? A gente tá tão no modo automático que a gente parou de experimentar coisa nova. Dá medo, né? Pô, vou num restaurante novo e aí chega lá, a comida é ruim, né, Vitor? O que você faz? É restaurante novo, mas você tem que experimentar para ver se é bom, se é ruim. Senão você vai ficar comendo no mesmo restaurante o resto da vida.
E, gente, eu me formei em educação física. Tem 10 anos que eu não atuo na área, mas eu continuo escrevendo, continuo fazendo vídeo, gosto. Mas hoje eu vi que eu posso fazer outras coisas. Então a gente tem que estar sempre experimentando outras coisas, se permitindo. Porque o mundo ele vai continuar mudando. Network, conversar com pessoa diferente. Quando a gente faz aquela viagem, conhece gente totalmente fora. Recentemente eu estava em Recife, e aí eu conversei muito com a galera lá de Recife, e a gente vê uma história de vida totalmente diferente da minha. Né? Que assim, todo mundo aqui é mineiro? Todo mundo? Quem é mineiro? Fala assim, uai. Então, por exemplo, Minas, a gente é um estado meio barrista. Aí eu cheguei lá no Nordeste, eles são barristas também. Muito mais, e não deixa entrar. Ou seja, então, e aí o que acontece? A gente precisa quebrar isso. Então, o network é isso, é conhecer outras pessoas. Às vezes, por exemplo, eu fui pra lá, levei um presente, licor doce de leite Viçosa. Pô, que legal, nunca tomei. Aí eu trouxe bolo de rolo pra todo mundo experimentar, entendeu? Então é isso, é cultura, experimentar, vivenciar. E aí, olha, você vê, coragem pra errar rápido. É o fail fast. Você tem que errar, que medo de errar, né? A gente tem medo de errar, vai errar, aí a mãe vai puxar a orelha, o pai vai brigar, a empresa vai brigar, né? A empresa vai chegar e falar assim, pô, você errou, porque a gente tem uma cultura do erro, né? Não pode errar. Cara, não tem como, tem o errando. E faz parte, e faz parte do processo, porque a gente tá vivendo a experiência, é isso, cada um tá aprendendo um pouco. Só que aí a sua almaga lá, o seu centro lá, às vezes sua mãe e seu pai, dali você vai abrindo, vai experimentando, vai vivenciando. Até os 7 anos a gente tá aberto, porque você é criança, você ainda tá no processo, né? Na verdade, até os 21 ainda tá desenvolvendo o cérebro, entendeu? Então, assim, né? Inclusive recentemente saiu nas redes sociais aí, adultização. Por quê? Porque hoje em dia a gente meio que desvirtuou a parada, mas pra autenticidade você tem que olhar pra dentro. Quantos minutos eu tenho? 9 minutos, então tá tranquilo. Aí a gente vai começar numa interação aqui. Eu vou fechar, eu quero ouvir vocês aqui pra gente falar sobre autenticidade. Pra mim, ser inovador não é saber o futuro, gente, é ter coragem de criá-lo. Gente, a autenticidade exige coragem. Você falar o que você pensa é muito... Hoje em dia a gente tem até a cultura do cancelamento, às vezes você vai falar alguma coisa e algumas pessoas não vão concordar com você. E isso faz parte. Eu acho que o problema não é não concordar, é disputar para fazer você mudar o que você pensa. Eu acho que tem que ser uma coisa justa, conversa. E dentro dessa ideia da autenticidade, tem essa relação de olhar para dentro. E a inovação, ela ajuda esse processo, tá? Então porque eu já estou terminando minha apresentação aqui, quando for 5 minutos eu abro para falar um pouco dos projetos aqui. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre autenticidade. Vamos falar um pouquinho de... O que vocês acham? Faz sentido o que eu compartilhei aqui com vocês? Vocês vão levar um pouquinho para falar assim, poxa, deixa eu olhar um pouquinho da minha autenticidade aqui, do que não está sendo do mundo. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Depois a gente pode dialogar. Tem o stand do TEDx aqui, tá? O tema do evento é autenticidade. Então nós vamos falar muito sobre autenticidade, da visão de cada um. Inclusive o Fernando está aqui presente, é um dos palestrantes do TEDx, vai falar sobre autenticidade. Cadinho também. Então nós já temos 2 palestrantes aqui para falar sobre o tema autenticidade. E aí, falando um pouco dos projetos, tá? O que o Thiago está fazendo? Que eu falo assim, muita gente pergunta, a gente fala, né? Eu sou formado, eu sou graduado, eu sou mestre. Que a gente tem isso. É um pouco do ego do que a gente tem. Agora, o fato é que, eu sempre falo assim, eu estou participando de certos projetos. Hoje eu falo assim, Thiago, o que você está fazendo? Porque a gente tem mania, eu faço isso, eu sou graduado. Que é um pouco, inclusive tem um livro do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo, tem um pouco disso. Que a gente precisa um pouco parar e pensar nisso. E dentro desse processo, faço o convite para vocês. Esse link, se eu não me engano, vai sair do site do TED. E quem não quiser, tem também ali no nosso espaço lá do stand. O evento é dia 25 de outubro, o foco é autenticidade. Então, faço convite para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Vão ter vários palestrantes
de Sete Lagoas, de fora de Sete Lagoas, que vão vir aqui à nossa cidade compartilhar. Vai ser na Gruta, dia 25 de outubro. É um evento assim que nunca teve na cidade, então faço convite para vocês. A gente fez esse simulado aqui do TED exatamente para que vocês possam imaginar a grandiosidade do evento, tá? E aproveitando também, quem quiser entra lá, a gente tem um podcast, o Rafael tá aqui presente falando, igual o Tagarela, tem um podcast lá também. Fala bastante lá também. Quem quiser entrar, tem muitos podcasts. Inclusive, temos um convidado que o Fernando participou. Cadinho também vai participar, a gente já conversou já. Quem quiser, entra lá, é o Imparável Cast, segue. E aí, eu faço parte, eu trabalho como líder de comunidade de uma empresa que chama FCJ, que a gente trabalha com investimento, inovação e startups, que é um tipo de produto com tecnologia. Então, convido vocês a conhecerem também. A gente sempre faz o conteúdo, a gente organiza também o Minas Summit, então tá tudo interligado. Eu falo assim que a autenticidade sua pode virar vários projetos, gente. Não precisa, a gente pode sim atuar em vários projetos, tá? E por fim, aí meu contato. Esse aqui vai direto lá no meu WhatsApp, pode me chamar, bater um papo. Vou ficar por aqui pra gente bater um papo rapidinho, tá? Olha lá, eu tenho 5 minutos agora, então eu vou abrir para perguntas. Vou deixar aqui meu contato. Quem quiser perguntar, agora é hora. Pode perguntar. Não? Pode perguntar, pergunta. Não tem pergunta não, Oi. Você enfrentar o medo de errar? Nossa. Eu acho que você tem que... Tem. Primeira coisa é entender por que você está com medo de errar. Talvez entender uma questão, talvez inconsciente, alguma programação que você recebeu durante sua vida, provavelmente reforço de, não pode. Aí você vai ficando com medo, vai ficando podando, e aí de repente você para de falar, porque você tem medo de errar. Que alguém vai te bater, brigar, falar. Posso compartilhar uma estratégia? Onde, cara? Quando eu tenho medo de fazer alguma coisa pela primeira vez, eu busco entender como outras pessoas fizeram pela primeira vez, entendeu? E às vezes quando você conversa com alguém que vai fazer uma coisa, que já fez essa coisa pela primeira vez, você vai entender que ela também fez com medo. E aí você vai perceber que não precisa sair perfeito primeira vez. Acho que é isso. Eu vou te contar. Kênia, pode falar primeiro. Eu acho que tem a ver muito de você olhar para essa emoção. Toda emoção é passageira. Né? E o medo também é passageiro. Tem a ver também com a questão da criação. A gente, quando é criança, a gente arrisca mais. E talvez em algum momento a gente foi podado. E aí quando a gente vira adulto, aí é pior ainda, porque a gente tem medo da validação do olhar no pouco. Né? Agora a estratégia que eu acho que o primordial é você saber o porquê do medo. Descartar. Pela psicanálise, percebe? O adulto cresce, essa criança não estuda. Então, quando você o medo é muito grande, para a criança crescer e se desenvolver. Então, a maioria dos nós, pela psicanálise, ela cresce com a criança doente. Então, ela precisa ter essa criança para tirar esse medo também. Alguém que ela tivesse medo de tudo. Ela não conseguiria. Por exemplo, você ia subir uma escada, não só porque você não tem a força. Não. Você quer subir e alguém que faz hoje você vai subir. Você vai segurar. Não. Calma, Mas o medo, é sinal de resultado. Tira de casa. Mas quando é só o medo que não te faz exatamente. Assim, é porque eu acho que quando você aprofunda no porquê, você começa a observar por que está acontecendo. E aí quando você... Isso é uma coisa até do inconsciente, que sai do inconsciente e entra do consciente e fala, acabou. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu recentemente fui pro Maragogi e aí me falaram, tem a chance de mergulhar. Nunca tinha mergulhado, mas era uma meta minha. Eu falei, cara, eu quero muito. Morrendo de medo. Cheguei lá no início, comecei a respirar.
Quase afoguei, o cara, não, calma, vai dar certo. Falei, cara, você quer saber? Eu vou aprender esse negócio. Vou lá. Aí eu fui de novo, errei no primeiro, errei no segundo, aí no terceiro, cara, não, agora tá show. Descemos, vimos peixinho e tudo, e assim, e naquele foco. Então, às vezes, você tem que fazer mais de uma vez. Tem que fazer até cansar. Uma pergunta. Diga. Primeiramente, eu achei uma sacanagem que no auditório, como o amigo falou aqui, o microfone era sem fio. Dá pra gente falar mais facilmente, né? Eu tenho que gritar aqui pra ouvir. Eu vou te fazer uma pergunta de um amigo e para outro amigo. O que pro Thiago é ser autêntico? Cara, ser autêntico é falar o que você pensa, cara, dentro de um ambiente que você possa compartilhar, mano. Nem sempre, é porque a autenticidade, assim, depende de uma estratégia, tá, gente? Eu acho que você tem que ser autêntico, só que tem hora que você não precisa ser burro. Mas eu não entendi não, mas tem que ser burro. Desculpa, burro talvez assim, é porque você vai ser autêntico numa situação. Só que tem situações que você ser autêntico, você vai vir um grupo inteiro em cima de você no que você tá falando. Então, depende de uma estratégia, se vale a pena fazer aquilo. Se você não tem coragem para fazer naquele momento, se prepare para que você possa ser. É isso. É porque... Oi. Passa pela responsabilidade. Isso. Ser autêntico sem ignorância. É isso. Sem perder a educação, né? E sem perder a educação. Eu não peguei a sua palestra do início, cheguei agora, mas eu queria, baseado no que ele falou. Você é autêntico, você tem que ser verdadeiro? Mas aí, como que você chama? Wagner. Existe 3 verdades, né, Wagner? A minha, a sua e a verdade verdadeira, né? Esse que é o ponto. A autenticidade não é a verdade. Mas o que é mas aí nós vamos entrar numa questão filosófica. O que é a verdade para você? Justamente. Então, a autenticidade, você tem que ser autêntico na situação que lhe convém. Exatamente, mas é o que eu tava comentando aqui, exatamente. Tem situações que talvez não convém ser totalmente autêntico, porque você pode ser interpretado como ignorante, ou então como super sincero. Eu acho que tudo é uma questão estratégica. Peraí, pode falar. Porque a minha percepção de ser autêntico, ela acaba, igual eu falei mais cedo, te gera uma solidão. Por exemplo, eu estou no meio de um grupo de pessoas E às vezes está solicitando. que utilizam... Acabou hoje, acabou. Fim. Por ser autêntico, a minha moral e a minha ética, o que é moral? Moral é o jogo, a ética é o conjunto de morais. Você tem que ter joguinho, aquilo que você acha certo e errado. E pelo ser autêntico e ser uma pessoa que tem o conjunto de morais e éticas, eu não vou utilizar uma droga porque o meu grupo de pessoas que estão próximos a mim estão utilizando. Você foi autêntico, só que a autenticidade forma um preço. Qualquer forma do mundo, entendeu? Sim, Então, sim. principalmente você falar o que você pensa, o que é verdade e o que é mentira. Você tem que ser um ser humano ético. Vamos lá. Poder e coragem. Gente, obrigado. Deixa eu só finalizar, Rafael. Valeu, obrigado, gente. Quem quiser faz a resenha depois, é com o Roche, tá querendo falar também. Obrigado por vocês, presença. Quem quiser segue nas redes sociais, tá? E continua nesse diálogo depois, gente. Obrigado, tá? Valeu.